A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo em nosso canal. Estamos aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Chegamos, meus irmãos, na lição de número 4, cujo tema é a mordomia da família. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, chegamos agora em uma lição de suma importância para os nossos dias, até porque a família tem recebido muito ataque da parte do inimigo. E nós temos aí o manual de união matrimonial, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nela nós encontramos conselhos para toda a família. Conselhos para os pais, conselho para as mães e conselho para os filhos. Mas a Bíblia é tão poderosa que ela se estende até o nosso trabalho. Lá nós vamos encontrar conselhos até mesmo para os servos, ou seja, para os empregados desse pai de família. Veja como a Bíblia é maravilhosa, não é verdade? Então vamos agora entrar na lição de número 4. A família é o núcleo básico de toda a sociedade, ou a célula máter da sociedade. É chamada família nuclear, que resulta de um casamento heterossexual e monogâmico. Não existe, meus irmãos, família homoafetiva ou homossexual, bem como a poligamia, que hoje é chamada de poliamor, ou a bigamia. Nós vamos entender que, de acordo com o comentarista desta lição, a família, o casamento cristão, é homo-heterossexual e monogâmico. Heterossexual, isso quer dizer o seguinte: entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. E monogâmico, que é entre um homem apenas e uma mulher. Não é entre um homem e duas mulheres, e nem entre duas mulheres e um homem. É um homem apenas e uma mulher, e os dois se formam uma só carne, conforme nos diz a Bíblia Sagrada. Então este é o casamento cristão, monogâmico e heterossexual. Esta lição ela tem muito a nos oferecer. Nós vamos entender nela o que é uma família tradicional. A família tradicional, biblicamente falando, é entre um pai, uma mãe e filhos. Essa é considerada a família tradicional. Uma família, entre aspas, formada entre um pai, ou seja, entre dois pais, não é uma família. Formada entre duas mulheres e filhos, não é uma família. A família é formada por um homem, por uma mulher e seus filhos gerados. Isso sim é uma família. Meus irmãos, nós vamos entender que antes que houvesse a família, Deus já havia instituído o casamento. Antes do Estado já existia a família. E também antes da igreja já existia a família. Eu, no decorrer desta minha caminhada, já encontrei pessoas crentes, dizendo que Adão e Eva não se casaram. Mas não é verdade. É claro que naquela época, não é como hoje, que se casa no civil e no religioso, não é verdade? Havia as suas formas de casamento naquela época. E como eu sei disso? Jesus ele nos deixou uma palavra acerca do casamento de Adão e Eva, que está escrito em Mateus. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, capítulo 19, versículo de número 4 e também o versículo de número 5. Veja o que Jesus Cristo nos disse. Mateus, capítulo 19,
Amém? Versículo de número 4 e o versículo de número 5. E respondendo Jesus disse-lhe: Não tendes lido que quando o Criador vos fez, ou seja, Adão e Eva, porque foi Deus que fez eles. A partir dali, as pessoas que nasciam eram geradas, não é verdade? Desde o princípio vos fez homem e mulher. Desde o princípio, ou seja, no princípio da criação, lá atrás, vos fez homem e mulher. E que ordenou, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui está o princípio do casamento. Então, meus irmãos, o casamento, ele existia antes da família. Veja como Deus, ele sabe das coisas, não é verdade? Então, o casamento é algo de Deus. Não foi criado pelos homens, mas foi instituído pelo próprio Deus. Então, Deus, ele ama o casamento quando acontece de acordo com as diretrizes da palavra de Deus. Hoje, quando as pessoas quebram o princípio do casamento, Deus, ele se entristece, porque não foi assim que ele ordenou. Então, Deus, ele ama muito o casamento. Deus, ele ama tanto o casamento que o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Veja que Jesus, ele transformou a água em vinho e ele deu para o mestre-sala provar se aquela água tinha sido verdadeiramente transformada em vinho. Aquele mestre-sala é um tipo perfeito da sociedade, porque é a sociedade que tem que provar a transformação em nossas vidas, que só Jesus Cristo faz, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus, ele criou assim, no princípio, um homem e uma mulher se unirão e se tornarão uma só carne. O casamento monogâmico. A poligamia não foi criada por Deus, ela foi criada pelo homem e foi aceito. Então o homem criou a bigamia e a poligamia. Muitas pessoas não sabem qual é a diferença. A monogamia é o casamento entre um homem apenas e uma mulher. A bigamia, que nós temos na Bíblia aí registrada, o primeiro caso de bigamia foi o de Lameque, quando ele se casou com duas mulheres, Ada e Zila. Então é um casamento entre um homem e duas mulheres, ou vice-versa, entre uma mulher e dois homens. E a poligamia é o casamento de um homem com duas mulheres ou mais, ou uma mulher com três homens ou mais. Então, isso foi inventado pelos homens. E nós vamos perceber, meus irmãos, que isso não deu certo. Por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito, mas aquilo que o homem inventa traz muita confusão, não é verdade? Nós temos, por exemplo, o caso de Abraão, que teve um casamento com várias mulheres e havia uma briga ali interna muito grande. Então, não foi algo criado por Deus. Nós temos, por exemplo, o caso de Saul. Diz a Bíblia que, na verdade, Esaú, diz a Bíblia que as mulheres de Esaú, elas entristeciam a Rebeca, que era mãe de Esaú, não é verdade? Nós temos também o caso de Jacó, que é um caso muito conhecido, onde ali ele tinha 4 mulheres, Raquel, Leia, Bila e Zilpa. E você lendo a história de Jacó, você vai ver muita confusão. Cada uma estava brigando entre si para ver quem podia ter mais filhos. Então, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, mas aquilo que o homem inventa traz muita confusão, muita dor de cabeça. De tal forma que Jacó, ele desprezava a Leia. Não é verdade? Jacó, ele amava Raquel, mas desprezava Leia. E é aí que Deus abomina. Deus, ele abomina o repúdio e não o divórcio.
nós sabemos disso. E Jacó, ele amava Raquel, mas repudiava Leia. Repudiar é deixar de lado, é abandonar, é maltratar. Então Jacó fazia exatamente isso com Leia. Então, é por isso que o casamento tem que ser monogâmico entre um homem e uma mulher, para que não venha a haver confusão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, existe um texto muito forte na Bíblia Sagrada que traz conselhos para o pai, para a mãe, para os filhos e também alcança até a empresa, para os patrões e para os seus empregados. E isso é muito forte. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto em Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Amém? Esse texto é muito interessante, porque ali é uma engrenagem familiar. Amém? Olha o que diz o texto sagrado em Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vosso próprio marido como ao Senhor. Então, o primeiro conselho é para as mulheres. Aqui, meus irmãos, é a cadeia da felicidade familiar. Se cada um no seu lar fizer a sua parte, vai ser uma família poderosa, uma família abençoada, uma família feliz, que nem o inimigo consegue destruir. Para isso, nós precisamos praticar o manual de união matrimonial, que é a palavra de Deus. As mulheres devem submeter aos maridos. E o conselho para os maridos? Veja o versículo de número 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o conselho para o marido é que ele deve amar as vossas mulheres. Então, meus irmãos, isso é muito forte. Porque se a mulher obedece ao seu marido, automaticamente esse marido vai amar a sua mulher. E se o filho percebe que a sua mãe reverencia, obedece, é submissa ao seu pai, e que o seu pai ama a sua mãe, automaticamente eles vão obedecer aos seus pais. É uma engrenagem. Cada um faz a sua parte e tudo vai dando certo no lar. Porque o versículo de número 1 do capítulo de número 6 de Efésios diz assim: Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, porque este é o primeiro mandamento que vem com promessa, para que sejais felizes e a vossa vida seja prolongada sobre a terra. Então o filho ele obedece aos pais quando ele percebe que a mãe obedece ao marido e que o marido ama a sua mulher. E existe outro texto, meus irmãos, que diz assim: Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Como que um pai provoca a ira de seus filhos, meus irmãos? Quando o filho percebe que a mãe não obedece ao marido e que o marido não ama a sua mulher. Automaticamente eles estão colocando ira nos seus próprios filhos. Eles vão ver aquilo e vão ficar irados por dentro. Não é verdade? Mas a cadeia da felicidade familiar se estende à empresa. O versículo de número 4 de Efésios 6 diz assim, ou seja, o versículo de número 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na singeleza do vosso coração, como a Cristo. Então, o empregado, o servo, ele deve obedecer ao seu patrão como a Cristo. Não é verdade? Ele tem que trabalhar ali como se ele estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Então essa é
a cadeia da felicidade familiar. A mulher deve reverenciar o marido deve amar a sua mulher, os filhos devem obedecer aos seus pais e os servos devem serem submissos aos seus patrão. E o patrão não deve castigar os seus empregados. Veja como a palavra de Deus tem conselhos tremendos para toda a família. Não é verdade? Meus irmãos, nós vamos entender nesta lição de número 4 que o inimigo ele tem uma fúria muito grande pela família. Por quê? Porque a família é a primeira instituição criada por Deus. E o inimigo ele é sagaz. Ele sabe que se ele destruir a família, automaticamente ele destrói a igreja. Família fraca, igreja fraca. Família forte, igreja forte. Família doente, igreja doente. Família saudável, igreja saudável. Então, antes da igreja, vem a família. Aleluia. Então, é por isso que nós vamos ver muitos lares hoje sendo destruídos, porque a fúria do inimigo é muito grande. Mas você que está aí me ouvindo, que Deus possa proteger a sua família, que você possa meditar nas Escrituras Sagradas e praticá-la para que você venha ter uma família blindada pela palavra de Deus. Aleluia. E nesta lição, o comentarista ele fala, meus irmãos, algo muito interessante que me chama a atenção sobre a prioridade na família. Primeiro, é Deus. Segundo, a família. Terceiro, a igreja. Então essa deve ser a prioridade de um cristão. Mas o comentarista ele foi mais profundo. Ele diz que, em primeiro lugar, é Deus. Segundo, você mesmo, porque se você não estiver de bem com você mesmo, se você não estiver feliz, se você não se ama a si mesmo, você não tem condições de cuidar de uma família, não é verdade? Então, primeiro é Deus, segundo você, terceiro seu cônjuge, quarto filhos e quinto igreja. Essa deve ser a prioridade na vida de um cristão. Então, meus irmãos, é dessa forma. Hoje nós vemos lares em desequilíbrio, porque muitos eles colocam essa ordem. Primeiro Deus, segundo igreja, terceiro ministério e quarto família, ou seja, mulher e filhos. E não é assim. Amém? Nós devemos seguir a ordem das coisas, não em prioridade, mas em ordem. Amém? Primeiro é Deus, segundo você, terceiro seu cônjuge, quarto seus filhos e quinto igreja. Aleluia! Louvado seja Deus. Tem muitos casais que vivem um desequilíbrio muito grande porque eles colocam os filhos na frente da esposa ou do esposo. Tem muito casal de crente que idolatra o seu próprio filho e acaba abandonando, se esquecendo do seu cônjuge. E há um desequilíbrio aí. Então, meus irmãos, nós devemos seguir esta ordem para que essa engrenagem que há na felicidade da família venha a dar certo. Faça isso a partir de hoje e você vai ver que a sua família vai estar de pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos entender que a fúria do inimigo é muito grande e existem muitos ataques contra a família. Sim, o inimigo ele está desestruturando muitas famílias e ele sabe perfeitamente como trabalhar. Os pais, eles devem admoestar os seus filhos na doutrina do Senhor. Eles têm que saber em como cuidar dos seus filhos. E a Bíblia dá conselhos para isso. Hoje a gente vê muitos pais deixando os seus filhos aí com uma educação muito ruim, que é a babá eletrônica, que é a TV. E pior ainda, eles deixam os seus filhos diante da conselheira eletrônica, que é a internet. Aí você vê os seus filhos crescendo com uma vida totalmente pervertida.
E não é assim, meus irmãos. No lar deve ter o culto doméstico, deve ter a oração, deve ter a leitura da palavra, deve ter o momento do louvor. Todos ali devem buscar a Deus para que esta família venha crescer saudável e abençoada. Aleluia! Então, meus irmãos, a gente só vai ter uma família destruída se a gente quiser. Porque a Bíblia traz muitas referências acerca do cuidado familiar. E agora eu gostaria de ler com os irmãos um texto, amém? Lá no livro de Salmos 128, amém? Que é o Salmo da família, não é verdade? Você, professor, que está me ouvindo aí, lê esse Salmo em sala de aula. É o Salmo da família. O Salmo 128, verso 1 em diante, diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerás o fruto do trabalho de tuas mãos. Feliz serás e prosperarás. A tua esposa será como a videira carregada de uvas aos extremos de tua casa, e os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor Jeová. O Senhor Jeová te abençoará desde Sião, e contemplarás o bem-estar de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Aleluia! Esse é o Salmo da família. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, o homem ele deve temer a Deus. Porque se ele teme a Deus, ele não vai trair a sua esposa. Se ele teme a Deus, ele não vai trair a moral de seus filhos. E se ele teme a Deus, ele vai se casar com uma mulher de Deus. E essa mulher vai ser como uma videira ao redor da sua casa. Veja que ela vai proteger a sua casa. Uma videira vai crescendo ao redor da casa e protegendo ela. Esse é o papel da mulher. Enquanto o homem está no campo trabalhando, na cidade, a mulher está ali, no lar, ao redor da sua casa. Aleluia! Como uma videira, protegendo. E os filhos serão como oliveira ao redor da tua mesa. São filhos abençoados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem esse compromisso com esse homem. Jesus chamou Pedro e João e disse: vocês vão entrar na cidade e lá vocês vão encontrar o homem do cântaro. Quando vocês chegarem lá, o homem do cântaro vai guiar vocês até o pai de família. E vocês vão perguntar para o pai de família: aonde será o lugar para a preparação da Páscoa? E ele vai mostrar a vocês um cenáculo todo mobilado. Meus irmãos, quando Pedro e João entraram na cidade, logo eles viram o homem do cântaro, porque não era um trabalho restrito aos homens carregar cântaros de água. Era um trabalho feito pelas mulheres. Então não foi difícil para Pedro e João encontrar o homem do cântaro. E aquele do homem do cântaro é o Espírito Santo de Deus. E ele guiou Pedro e João até o pai de família. Sabe por quê? Porque Deus ele tem compromisso com o pai de família. Aleluia! Não é com o marginal. Deus não tem compromisso com o playboyzinho que sai fazendo filho por aí e abandona a família. Não. Deus tem compromisso com o pai de família. Se você é um pai de família, Deus tem compromisso com você. O homem do cântaro, que é o Espírito Santo, não vai lhe abençoar, não vai lhe abandonar. Pelo contrário, ele vai prosperar você e toda a sua família. Aleluia! Meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Se esta lição foi bênção para você, deixe aí o seu like. Compartilhe com as pessoas. Vamos compartilhar a palavra de Deus sendo ensinada, que é o que o povo brasileiro precisa, do ensino da palavra. E se inscreva em nosso canal. Amém?